Bom dia, sexto ano. Inicio a aula de hoje falando sobre a formação da Grécia Antiga. Para a gente entender o processo da Grécia Antiga, a gente precisa entender primeiramente quem foram os principais pensadores, em relação a esse processo. Nós temos aí Sócrates, conhecido pela oralidade, Platão, seu discípulo, através da escrita, e Aristóteles já pela mediação da geometria, da matemática. Certo? E surgiram a partir daí a democracia, as Olimpíadas, a filosofia. A Grécia não era somente uma civilização, Ela era muito mais que isso. Era um conjunto de cidades independentes espalhada pelo mar do Mediterrâneo, conhecida também como polis, ou ainda cidades-estados. Essas cidades-estados, elas tinham um divisor mediante a religião, a economia, sociedade e toda a relação de leis, o que significa que os chefes imediatos de cada cidade, estado ou polis, eles tinham uma individualidade mediante a esses recursos, tanto na questão social como religiosa, econômica e política. As cidades gregas localizavam-se em campos férteis, Em contato com elas estabelecia a forma no litoral, um número de baias, de golfos e portos naturais. Então, até essa relação da própria agricultura formada era contribuída por esse fator, terreno fértil. Uma característica geográfica que explica essa importância era a navegação, a pesca e o comércio marítimo que esses gregos antigos tinham, principalmente por essa relação de contato imediato ao mar Mediterrâneo e ao mar do Egeu. A maior parte dos povos gregos eles viviam na região dos Balcãs, no sudeste da Europa. Esse território era dividido em 3 partes. A Grécia continental, onde ficavam as grandes cidades como Atenas e Tebas, a Grécia peninsular, denominada por Espartas, e a Grécia insular, onde se estavam as ilhas de Creta e de Delos, entre outras. Então, essa divisão, se a gente avaliar essa divisão geográfica e territorial da Grécia, ela tinha uma relação também de conduta de importância. A gente vê que a região da Grécia continental, a gente vai ter a cidade de Atenas, que tem essa relação de maior conduta em questão de reconhecimento. E o que seriam os Balcãs? Balcãs era a região sudeste da atual Europa, onde engloba países como a Grécia, a Albânia, Bulgária, Macedônia, parte da Turquia, entre outros. Os gregos também eram conhecidos como heleno. Esse nome era dado a eles, esses antigos gregos, pela palavra, porque foi criado tardio, pelos romanos, que se referia a eles como helenos. Então, os romanos que se referiam aos gregos como helenos, do período helenístico. A Grécia, antes dos gregos, ela era reformulada, habitada por distante e projeção de línguas. Sua cultura surgiu na Península Albânica e Dali e foi difundindo outras regiões num processo que durou séculos. Antes, as primeiras evidências de uma cultura grega surgiram na região insular da Grécia. Essa região insular era de Creta e de Delos, numa relação que tinha como centro essa ilha de Creta, que ficou conhecida como civilização cretense. Na nossa aula anterior, eu citei para vocês sobre essa civilização cretense, Sinalizei sobre os povos fenícios, os povos cretenses, e os persas. Então, essa primeira civilização ela era conhecida como civilização cretense, porque era originada nessa região de Creta, a região insular. Enquanto os cretenses erguiam em Creta um luxuoso palácio, povos nômades começaram a migrar para os Balcãs, que era a região mais de grande alcance. O primeiro deles foi o Aqueu, se estabeleceram na região do Peloponeso. O centro dessa nova sociedade eram os palácios de Micena. Por isso, a civilização criada pelos aqueus ficou conhecida como micênica. Os micênicos desenvolveram o comércio marítimo e adotaram também formas de governo centrada, de 2 reis. Cada um governava um palácio. A escrita micênica preservava tabinhas e vasos de cerâmica em um dialeto grego, a primeira escrita grega.
Os palácios micênicos foram destruídos por volta de 1200 a.C., e daí se vem essa dificuldade até para se ter uma relação de conduta de como era esse processo. Né? Houve muita dificuldade para se entender aquele período. Terremotos somados à chegada dos dórios também tenham provocado o fim dessa civilização. No mesmo período em que os dórios se estabeleciam em Creta e na Grécia Peninsular, que, lembrando, a Grécia Peninsular era Esparta. Os jônios e os hélios ocupavam a Grécia continental, que é onde ficavam as cidades de Atena e Tebas. Os aqueus, dórios, jônios e hélios, povos indos-europeus, deram origem a esses gregos. Então, a origem dos povos gregos foram, remotamente, povos que começaram a se alojar nessas regiões distantes e, a partir daí, começaram a se estabelecer. Os micênicos e a Guerra de Troia, né? Quem é que nunca ouviu falar sobre a Guerra de Troia? É uma história grega entre os séculos 13 e o século 8 a.C. Essas informações foram fornecidas através das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a ele, né, a 800 anos antes de Cristo. A Ilíada narrava o período do último ano da Guerra de Troia, travada entre os aqueus, que é os micênicos, e os troianos. Já a Odisseia relata o retorno de um herói grego, o Odisseu, ou Ulisses, né, após essa queda de Troia, para a sua terra natal, a ilha de Ítaca. Aqui nós temos, né, essa relação do que seria o cavalo de Troia. Por isso que em muitos momentos, dentro do valor histórico, até próprio da historiografia, é falado, quando há uma relação de uma emboscada, né, chama-se de um cavalo de Troia, né, a Guerra de Troia. Conhecido cavalo de Troia era a construção de um cavalo de madeira, oferecido como presente aos troianos, mas que dentro escondia guerreiros gregos. Então, essa relação é o chamado presente de grego, né? O cavalo de Troia é o chamado presente de grego. Aquele que, por fora, está todo muito bem ornamentado, mas que tinha guerreiros ali já preparados para o ataque. Aqui a gente tem a Grécia Antiga. Nós temos aqui a Grécia Antiga, né, entre os séculos 8 e 5, e temos a Grécia de 2013, aqui, bem diferente se vocês avaliarem a questão da divisão territorial. A gente vê uma Grécia aqui muito mais expansionista, territorialmente falando, né, e aqui em 2013 ela já tem uma geografia totalmente adversa, né, bem menor, menos dividida. E toda essa cúpula de divisão a gente vai vendo ao longo do tempo, né, até pelas invasões que eram presentes. A Grécia pós-messiânica e as polis. A sociedade começou a se fundar, na verdade, entre o século XII e VIII. Eram muito diferentes da micênica, né? A Grécia depois dos micênicos. As novas comunidades estavam organizadas em famílias e incluíam escravos, animais, terras, casas, chamados de oikon. Os governos eram exercidos por uma assembleia composta por membros da família nobre, ou seja, só quem era nobre poderia participar, que cuidavam das leis, da administração, da justiça, da defesa dos territórios. A partir do século 8 a.C., o crescimento da população estimulou as tropas comerciais, aparecendo aí várias cidades, as chamadas cidades-estados isoladas umas das outras, conhecidas também como polis, né? Polis ou cidades-estados também significa a mesma coisa. Pelo grego, polis no plural, cada uma delas transformou-se num estado independente, com leis e governos próprios, como anteriormente eu tinha citado. Por isso elas também eram conhecidas como cidades-estados. Ainda que fossem governadas por reis, as polis permitiam que os seus cidadãos, os poliquíticos, interferissem nos assuntos do governo. Ou seja, a população ela tinha voz mediante ao contexto da Assembleia, na discussão, a participação dos cidadãos, nas decisões sobre os rumos das polis e na origem da palavra política. Né, que a palavra política ela vem do grego, ela é originada a partir desse momento, é utilizada até os dias atuais como uma relação de democracia. A própria palavra democracia ela vem do grego, né? Ela é pertinente ao grego. Nas primeiras polis, porém, apenas a aristocracia tinha cidadania, ou seja, tinha o direito de participar da vida política e da cidade. A aristocracia era pertencente quase que a mesma nobreza. A palavra cidadão ela é derivada da expressão latina cívica, que significa cidade ou cidadania.
O termo corresponde ao grego antigo e é politiko, ou seja, aquele que atua nas atividades da cidade. E aristocrata era membros da aristocracia, camada social que detém privilégios adquiridos desde o nascimento nobre. Ou seja, aristocracia e nobreza é a mesma coisa. E a gente vê nesse primeiro momento da Grécia, né, pós-messiânica, que somente a nobreza poderia participar da Assembleia. Salientando como forma singular, as mulheres elas originavam as leis, mas elas não poderiam participar das assembleias. Ou seja, elas faziam as leis, mas não poderiam expor seus ideais. A mulher ela detinha todo tipo de privilégio, assim como no Egito, mas ela não era reconhecida como o homem tinha o seu reconhecimento. Em muitas faces da história, fala-se de uma mulher, né, como um ofício de que possui as mesmas funções do homem. Assim como no Egito antigo, a mulher dentro do parâmetro grego, ela era reconhecida como mãe, esposa, a regente que fazia as leis, mas ela jamais poderia ocupar o cargo que um homem ocuparia. Então, que isso fique bem claro. Alguns livros citam que a mulher tinha as mesmas funções, mas dentro da historiografia central de estudos, né, isso não é verídico. A expansão colonial grega, né, a Grécia por volta do século IX a século VIII, a população cresceu demasiadamente. As terras agrícolas se tornaram insuficientes para o sustento dessas pessoas. Enquanto os aristocratas ficavam com mais terras, os camponeses pobres se viam obrigados a trabalhar para eles, né? Não tinha terra para todo mundo, então os nobres possuíam a grande dimensão de terra e, por vias de fato, os camponeses eram obrigados a trabalhar para eles. Sem falar nos escravos, mediante a conduta, a relação de guerra, né, que acontecia, e eram trazidos como os escravos. Dentro desse contexto, eles eram obrigados a trabalhar e a partir daí se tornavam endividados e se tornando assim escravos. Só existia duas formas na Grécia de se tornar escravo. Ou você era prisioneiro de guerra ou ainda você era endividado mediante a esse processo. As terras ficavam por parte da mão dos nobres, todavia o camponês trabalhava para o nobre, ficava submisso a ele e se não conseguisse pagar, ficava endividado e se tornava um escravo. Mas bem diferente da escravidão, tanto da África como a escravidão do Brasil. A saída encontrada para diminuir essas pressões sociais foi ocupar terras ao longo do mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Assim, ao longo dos séculos, os gregos começaram a fundar as colônias ao sul da Europa, ao norte da África, da Ásia Menor, da costa do Mar Negro. Essa expansão grega estimulou o comércio marítimo e a utilização de moeda. A gente consegue identificar aqui, nesse parâmetro, essa relação da expansão colonial grega. E lembrando que essa expansão territorial ela teve como consequência a relação de que os camponeses não tinham as suas próprias terras e passaram a se expandir ao longo, né, do sul da Europa como face de ter uma propriedade sua. Essa aqui é uma pintura de vasos gregos. A gente vê uma caricatura muito parecida também com a relação dos povos egípcios, né? E mais adiante a gente vai ver uma relação muito do mundo grego com o mundo romano. O mundo romano se identifica dentro dos parâmetros do grego. As cidades de Atena e Esparta. Essas duas cidades, na verdade, são cidades conhecidas como cidades de guerra, né? Elas foram as principais, eu diria. Aí a gente precisa entender qual era o conceito que cada uma delas. Apesar de que Atenas sempre foi a cidade denominada como centro, até pela constituição de Delos, né? Essa constituição de Delos, ela alavancou e se tornou a principal. Esparta era a poli guerreira. Ela era conhecida assim. Exerceu uma hegemonia sobre as demais cidades gregas, se tornando um modelo para elas. Isso entre o século VII e o século VI a.C. Teve sua origem com a chegada dos dórios à península de Peloponeso. E eles dominaram toda a região e se apropriaram das melhores terras e fundaram as cidades espartas. Seus descendentes eram chamados de esparciatas. Controlavam, e mais adiante, espartanos. Controlavam as instituições políticas da cidade e se dedicavam às atividades militares, tanto que eles eram muito bem reconhecidos por essa parte. A educação de Esparta era rígida,
mais do que das outras polis. Os cidadãos eram submetidos às mais duras provas desde a infância. Aos 7 anos de idade, os meninos espartanos, eles passavam a viver em quartéis e se dedicavam à vida do exército, né? A se habituar a suportar a dor, a fome e o frio.